A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. O nosso programa de hoje vai abordar a crônica. O que vem a ser uma crônica? A crônica é um gênero que fica entre o literário e o jornalístico. Ela se caracteriza por ser um relato curto de fatos do cotidiano e que registra coisas comuns que o olho do escritor capta e transforma em arte. O autor pode utilizá-la para provocar emoções, fazer humor, ou muitas vezes para satirizar, ironizar, criticar. Vamos agora aprender ou recordar uma palavrinha nova? A palavra é metalinguagem, que significa usar a linguagem para falar da própria linguagem. Como, por exemplo, vamos ler uma crônica que fala de crônica. O exercício da crônica, Vinícius de Moraes, para viver um grande amor. Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista. Não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que azar dele criou porque quis. Com o prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, acende um cigarro, olha através da janela e busca a fundo em sua imaginação um fato qualquer. De preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que, com suas artimanhas peculiares, passa a injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, lhe surja de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Alguns fazem-no de maneira simples e direta, sem caprichar demais no estilo, mas enfeitando aqui e ali desses pequenos achados que são a sua marca registrada e constituem um tópico infalível nas conversas do alheio naquela noite. Outros, de modo lento e elaborado, que o leitor deixa para mais tarde como no convite ao sono. A estes se lê como quem mastiga com prazer grandes bolas de chicletes. Outros ainda, e constituem a maioria, tacam peito na máquina e cumprem o dever cotidiano da crônica como uma espécie de desespero, numa atitude ou vai ou racha. Há os eufóricos, cuja prosa procura sempre infundir vida e alegria em seus leitores. E há os tristes, que escrevem com o fito exclusivo de desanimar o gentil, não só quanto à vida, como quanto à condição humana e às razões de viver. Há também os modestos, que ocultam cuidadosamente a própria personalidade atrás do que dizem. Em contrapartida, os vaidosos, que castigam no pronome na primeira pessoa, e colocam-se geralmente como a personagem principal de todas as situações. Como se diz que é preciso um pouco de tudo para fazer um mundo, todos estes marginais da imprensa, por assim dizer, têm o seu papel a cumprir. Uns afagam vaidades, outros as espicaçam. Este é lido por puro deleite, aquele por puro vício. Mas uma coisa é certa, o público não dispensa a crônica, e o cronista afirma-se cada vez mais como o cafezinho quente seguido de um bom cigarro, que tanto prazer dão depois que se come. O que faria você, leitor, se fosse um cronista? Vejamos no próximo programa o que o autor sugere na continuação da sua crônica. Até lá! A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP.
Apoio: Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.